Olá, você que está acompanhando a nossa programação, sejam todos muito bem-vindos. Entra no ar a partir de agora mais um especial da TV Polo e nesta edição nós vamos mostrar para vocês direto da Biblioteca Municipal, aqui na Avenida 9 de Abril, a exposição, a abertura da Semana Afonso Schmidt, com muitas entrevistas, muitas poesias e personalidades importantes. Viva Afonso Schmidt! E esse especial da TV Polo entra no ar a partir de agora. A Rose Vieira, que é produtora cultural e também atriz, está aqui na biblioteca no lançamento da Semana Afonso Schmidt com a exposição. Extremamente importante esta valorização da cultura, né, Rose? Sim, extremamente importante, né? E ainda mais maravilhoso falar dele, né? Do Afonso Schmidt. Trazer esse homem à tona, mostrar para as pessoas quem foi ele, né? Essa exposição está maravilhosa. Eu convido a todos, Washington, para vir aqui, entrar um pouquinho nesse mundo do que é o Afonso Schmidt, nesse mundo tão sonhado dele, né? Que é o nosso Zanzalá. O professor Wellington disse o seguinte, que às vezes as pessoas sabem quem é o Afonso Schmidt, mas ele convidou a todos para se aprofundar na belíssima obra que ele deixou. E pelo jeito, você pensa da mesma forma. É exatamente isso. As pessoas sabem quem foi, mas não sabem realmente a história desse homem. Quem foi este homem, né? Que saiu daqui com 16 anos, foi para fora, voltou, e com essas ideias que as pessoas nem aceitavam na época. Um grande escritor, um grande poeta, tantas obras que ele deixou, tantos livros para que a gente possa devorar, degustar, saborear, né? Então é essa a importância dessa exposição. Nalvarel, presidente do Instituto Afonso Schmidt. Nem vou perguntar muitas coisas, mas vou dizer para você o seguinte: é extremamente emocionante o que está acontecendo aqui, né, Nalva? Com certeza, é uma satisfação muito grande receber esse público, e o nosso desejo, o desejo do Instituto Afonso Schmidt é instigar as pessoas a descobrir Afonso Schmidt. Ele é um dos maiores escritores do Brasil, premiadíssimo, e que tem uma história brilhante, uma trajetória rica, na qual nós cubatenses devemos sentir orgulho. E essa noite é isso que nós trazemos para vocês, a memória de Afonso Schmidt através da sua escrita, através da sua literatura. Entra dia, sai dia, mês, ano, e nós nunca podemos esquecer da obra gigantesca que ele deixou para Cubatão, para o estado, para o Brasil e até para o mundo. Sim, com certeza. É um escritor atual. Seus temas, uma leitura densa, uma leitura profunda, que traz muita reflexão sobre o que nós queremos, o que nós estamos construindo hoje. É uma pessoa que foi muito premiada em sua época e não pode ser esquecido, jamais. Afonso Schmidt era um militante da causa social. Não suportava a desigualdade, lutava pela paz, ele amava a vida, e a sua literatura fala sobre isso, sobre a vida, sobre a luta, a desigualdade social. Ele fala sobre o povo, ele queria ser reconhecido como alguém do povo, e foi para o povo que ele escreveu e dedicou toda a sua vida. E a responsabilidade da Nalvarel ser presidente do Instituto Afonso Schmidt? É grande e realmente nós temos essa, vamos dizer assim, o nosso
compromisso com a cidade, o nosso compromisso com as pessoas é de produzir conhecimento e que esse conhecimento traga crescimento às pessoas. É esse o nosso desejo, é esse o nosso compromisso. Daí ser um compromisso, né, que pesa sobre nós, essa responsabilidade. Eu estou ao lado da professora Wellington Ribeiro Borges, historiadora, conhece tudo a respeito da história da cidade que nós tanto amamos. E hoje foi muito bem, falou muito bem a respeito deste poeta, escritor, jornalista, o cubatense Afonso Schmidt. A importância dessa exposição, a importância de todos os dias a gente lembrar do Afonso Schmidt. Pois é, como nós falamos agora há pouco, né? Afonso Schmidt foi um escritor do tamanho de Machado de Assis, de José de Alencar, né? Mas infelizmente o Brasil esqueceu, né? Hoje nós celebramos esses grandes nomes da literatura brasileira, como José de Alencar e Machado de Assis, mas esquecemos Afonso Schmidt. Afonso Schmidt, na década de 50, ele era campeão de vendas de livros, chegou a vender 700 mil exemplares naquele período. Até hoje, esse número de livros é grande, né, para qualquer escritor. Por isso que nós, do Instituto Afonso Schmidt, e antes disso, enquanto cubatenses, né, nós valorizamos muito a obra do escritor. Nascido em Cubatão, né, e ele sempre, durante toda a vida, nunca esqueceu da cidade onde nasceu. E para nós, Afonso Schmidt, ele precisa ser conhecido. Não somente a sua biografia, como a exposição conta um pouco, mas, acima de tudo, pela leitura. Então, por isso que a gente sempre convida as pessoas, conheçam a obra de Afonso Schmidt, né? O Menino Felipe é uma obra fantástica, escrita na década de 50, publicada em 1950, que conta a história do Afonso Schmidt aqui em Cubatão, seus primeiros anos de vida, né? E ele traz nesse livro um panorama fantástico da cidade daquela época. Então são livros fundamentais para a gente conhecer, né, a nossa região, final do século XIX, início do século XX, mas acima de tudo nos deliciar com a escrita de Afonso Schmidt, que é uma escrita que nos convida a ler, né? Quem começa a ler Afonso Schmidt não quer parar, né? E lê sempre mais. Ou seja, a obra que o jornalista, escritor e poeta Afonso Schmidt deixou não tem fim, tamanha sua grandeza. Não, é isso mesmo. Ele escreveu mais de 80 livros, entre romances, novelas, peças de teatro, textos jornalísticos, né? É uma obra imensa. E essa obra ela é atual até hoje. Se a gente pegar, por exemplo, o Zanzalá, que é a primeira obra de ficção científica brasileira, escrita em 1928. Daqui a 2 anos a gente completa 100 anos da obra Zanzalá, né? Ele mostra um futuro, né? Quando ele escreveu, a maior parte das coisas que estão lá no Zanzalá ainda eram ficção científica. Hoje nem tanto, né? Hoje nós temos carros voadores, uma cidade super tecnológica que ele pensou lá atrás, há 100 anos atrás, né? Zanzalá, portanto, é uma obra atual, né? Escrita em 1928.
E a gente percebe aí, né, a grandeza desse grande escritor. Agora, seria extremamente interessante que a população, não só da cidade, mas da região, visitasse também essa exposição, que vai até o dia 17 de julho, porque nós temos aqui até pertences pessoais dele, não é? Sim, nós temos pertences, né, do escritor. Nós temos um quadro ali na frente da grande pintora, artista brasileira Vega Neri, que pintou Afonso Schmidt algumas semanas antes de seu falecimento, né? Livros antigos, livros mais modernos, novas edições. Então é uma exposição necessária para que o cubatense conheça um pouco da obra de Afonso Schmidt. Eternamente viva Afonso Schmidt! Viva Afonso Schmidt sempre! E nós vamos continuar sempre celebrando este grande nome da literatura brasileira. Agora, só para encerrar com o senhor, como fazer para nós brasileiros, para a gente aprender a cada dia que passa a cultivar mais esses monstros sagrados no bom sentido que deixaram sua obra? Como fazer isso? Bem, a coisa básica, né, é a leitura. Se nós voltarmos a ler, a pegar um livro de um escritor importante da nossa literatura, que seja Afonso Schmidt, que seja outro escritor, né? E nós começarmos a ter o hábito da leitura, a gente vai valorizar a nossa cultura, a nossa história. Então a leitura é fundamental, né? Então a gente convida sempre as pessoas para que conheçam a obra do escritor Afonso Schmidt e leia, acima de tudo leia. Viva Afonso Schmidt! Viva Afonso Schmidt! Meus amigos da TV Polo, olha só, quem veio aqui prestigiar o lançamento da exposição do Afonso Schmidt aqui na Biblioteca Municipal, na Avenida 9 de Abril. Diego Moura, produtor audiovisual. Diego, é extremamente importante, como eu tenho falado sempre, a valorização da nossa cultura. E cada dia que passa, as pessoas nunca podem se esquecer e sempre tem que lembrar deste importante poeta, escritor, jornalista cubatense, Afonso Schmidt. É prazer em vê-lo. Isso mesmo. Eu acho que Schmidt é o grande ícone da nossa cultura, né, da cultura da nossa cidade. E cada vez mais eu acho que tem que haver mais isso, mais espaços contando a história dele, porque como até o Wellington Borges contou aqui na abertura aqui, se fosse qualquer outra cidade, existiriam milhares de estátuas, de locais lembrando o Afonso Schmidt se fosse outra cidade. E aqui em Cubatão, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de realizar essa exposição, no qual todas as obras audiovisuais da exposição, eu tive a honra de produzir junto com o pessoal do Instituto Afonso Schmidt. Então é uma honra estar aqui para trazer essa lembrança e essa memória do grande escritor que foi Afonso Schmidt. Além desse trabalho profissional realizado por você, no fundo, dá aquela emoção? Dá uma emoção porque Schmidt, eu acho que ele é o nosso grande inspirador, né? Para quem faz cultura na cidade, seja artista plástico, músico, todo mundo que conhece um pouco da história do Schmidt acaba se tornando um fã, né? E como o Schmidt disse na obra dele Zanzalá, né, que em 2028 Cubatão seria transformado pela cultura, pela arte. 2028 está chegando e a gente só agradece a oportunidade que a gente tem aqui de trazer um pouco da história dele e que cada vez mais a gente possa aumentar a divulgação do Schmidt para que todo mundo conheça, para que a cidade realmente se orgulhe do escritor que nós tivemos. E durante uma sessão solene realizada na Câmara Municipal de Cubatão, você foi agraciado com a medalha Afonso Schmidt, que partiu do vereador Alessandro Oliveira.
como é que foi para você receber isso, ser lembrado? Washington, eu acho que para quem é artista, para quem é fazedor de cultura aqui na cidade, eu acho que a medalha Afonso Schmidt é a maior honraria que a gente pode receber, né? E quero agradecer aqui novamente ao vereador Alessandro pela minha indicação. Foi uma noite maravilhosa, meus amigos, minha família estava lá me prestigiando, e é uma noite que eu vou levar para o resto da minha vida, no fundo do meu coração. Eu acho que é uma honra e uma alegria muito grande ter sido agraciado, condecorado com essa medalha. Ao lado do secretário de Cultura, Omar Bermedo, claro que está presente aqui na Biblioteca Municipal no lançamento da exposição do jornalista, poeta, escritor cubatense Afonso Schmidt. Secretário, que responsabilidade retratar tudo isso em fotografias, em poesias, para o povo cubatense, do Estado, enfim, que responsabilidade, não é? Hoje a cereja do bolo, com a abertura da exposição aqui na Biblioteca Central, ao lado do nosso arquivo histórico tão rico em história, não só da cidade de Cubatão, mas do estado de São Paulo e do Brasil, abrir as portas para a comunidade desta biblioteca, que se tornará um centro cultural aqui de Cubatão, o nosso primeiro centro cultural, com várias salas multimídias, anfiteatro, sala de exposições. Isso representa, assim, a tão sonhada Zanzalá do nosso grande jornalista, advogado, poeta, escritor Afonso Schmidt. A obra dele foi tão grandiosa que entra dia, sai dia, entra mês, entra ano, sai ano, e ele sempre é lembrado. Sempre pertencente nos corações de todos os cubatenses, não só dos antigos, mas do nosso trabalho pela Secretaria de Cultura, junto com o Instituto Afonso Schmidt, é levar até os jovens, para que eles se apropriem da história do Afonso Schmidt. Não queremos só ficar nos livros, nós queremos ter a interatividade dessas crianças, que eles conheçam, que eles se aprofundem da história que marcou a história da cidade de Cubatão e da tão sonhada cidade de Zanzalá. Como é que foi para o senhor, por exemplo, que já viveu várias emoções, apesar de ser novo, né? Ser o orador oficial da sessão solene na Câmara Municipal. Estou num ápice, vamos dizer, né? Eu que estou à frente da Secretaria há 2 anos e 4 meses, ser honrado por essa escolha na Semana do Afonso Schmidt é muita emoção. Ainda mais quando eu tenho o privilégio de ter os meus pais vivos, de estar presente e vendo o que eu aprendi quando criança, que é sempre poder ajudar o próximo, contar histórias. Meu pai, que teve o primeiro emprego aqui na cidade de Cubatão, e hoje eu, como secretário de Cubatão, sendo um orador oficial da Semana Afonso Schmidt, é só para poder brindar e agradecer a Deus. Além da Semana Afonso Schmidt, além deste poeta que está sendo retratado sempre, hoje a cidade respira cultura, como o senhor mesmo disse? A cidade não só respira cultura, ela vive cultura. Agora, nesta sexta-feira, 4 eventos culturais acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que nunca se teve isso antes na cidade de Cubatão. Amanhã, quermesse, mais teatro, mais dança em todos os bairros da cidade de Cubatão. Gente, eu estou ao lado do Matheus, um dos grandes, ou o grande responsável por tudo isso aqui que os senhores estão vendo, esta maravilha de quadro da exposição. Que responsabilidade é essa, Matheus? Boa noite. Boa noite, sim, uma grande responsabilidade. A ideia inicial era que, de fato, as pessoas pudessem entrar não só nas histórias, mas na vida do Schmidt, de alguma forma. E aí transportar as pessoas para dentro da cabeça desse grande poeta foi uma tarefa muito difícil. Até a gente encontrar o nome da exposição com a palavra Schmidt e isso virar o conceito da expografia,
foi um trabalho muito árduo, várias reuniões, vários projetos descartados, vários desenhos que não entraram na exposição, mas no final das contas, eu acredito que quem vir para a exposição, prestigiar, vai conseguir entender um pouco da história desse cara que foi super importante não só para a cidade de Cubatão, mas para o Brasil inteiro. Agora, quando o Schmidt partiu para outro mundo, você talvez nem esperava em nascer. Como é que é isso, resgatando isso dentro de você? Porque além do seu trabalho profissional, ali vai o sentimento também. Com absoluta certeza, assim, conforme eu fui pesquisando a vida do Schmidt, a gente vai percebendo algumas identificações, né, de um artista. Eu também sou artista, então a gente se identifica nas visões políticas, em como ele pensava o mundo. Então, para mim foi uma descoberta, não só das histórias dele, que eu tive a oportunidade de ler alguns livros, mas também de ver que a trajetória dele foi uma trajetória de muita luta política. Então, nesse trabalho, a gente também consegue ver um pouco dessa marca, né? E que eu gostaria também de deixar a minha marca também, os meus posicionamentos e de como as pessoas enxergam e poderá enxergar a arte não só aqui na cidade de Cubatão, mas em toda a Baixada Santista. Eu tenho certeza absoluta que você deve ter ficado alguns dias preocupado para que tudo corra bem, para que tudo saia bem, para que tudo isso que nós estamos vendo chegue bem aos olhos das pessoas e no coração também. Faria tudo de novo? Tem preço que pague quando você vê a alegria das pessoas visitando tudo isso? Olha, eu sempre falo, não vou fazer mais, não quero mais, mas quando a gente entrega, e aí deixa de ser sobre o Schmidt um pouco, e aí eu coloco um pouco sobre a minha emoção, é muito recompensante, e você saber que de alguma forma você está contribuindo com a construção da sua cidade, da sua sociedade, das pessoas que conseguirão vir aqui e ter um pouquinho ali do dia mudado, né, e um pouco da trajetória de vida das pessoas pode ser atravessado pelo que está sendo exposto aqui. Então eu sempre fico muito nervoso, claro, mas com certeza faria tudo de novo. É sempre muito divertido e muito prazeroso poder exprimir arte para as pessoas, para que elas possam compartilhar um pouco disso também. Só para encerrar com você, você já parou para analisar, sentado no sofá da sua casa, dirigindo, almoçando, o tamanho da sua responsabilidade para transmitir isso para as pessoas? Olha, eu tento não pensar sobre isso, porque de fato algumas coisas acabam imobilizando a gente por ansiedade, não vou conseguir fazer, mas bem no começo da exposição, eu que ainda sou estudante de arquitetura, estou finalizando a faculdade, a gente fica um pouco, cara, será que eu vou dar conta disso tudo? E lógico, eu tive o apoio de algumas pessoas, tanto os meus professores da universidade, que eu pude consultá-los, né? Você acha que isso dá certo? Fica de pé, não fica? E ver isso se transformando dia a dia, o processo é o que vai dando confiança pra gente, né? Como eu disse lá na abertura, eu sou uma pessoa que vim do teatro, então as coisas são muito efêmeras, e aqui as coisas permanecem um pouco mais. Então você tem a oportunidade de olhar a obra todos os dias e ver o que ela está causando nas pessoas, só que agora de fora. E a comunicação através da gravura, das fotografias e também da poesia. Com certeza, o trabalho do que vocês estão vendo de design é de um grande amigo meu, Kaique Unger. Ele também é cubatense, ele que tem um trabalho de muitos anos comigo e com a equipe, pôde pensar junto com a gente, e era um trabalho muito direto mesmo, assim, Kaique, eu acho que isso tem que fazer assim, essa cor tem que ser assim, e foi um encontro mesmo que a gente teve dia após dia para a coisa acontecer do jeito que tá. Parabéns a você. Obrigado. Viva a exposição e viva Afonso Schmidt. Valeu, muito obrigado. Natanael Gomes de Alencar, como todos já conhecem aqui em Cubatão, no estado, na região, enfim.
Afonso Schmidt, mais uma vez retratado na sua voz, na poesia, enfim, a responsabilidade de sempre de elevar o nome deste grande cubatense, não é, Natanael? Sim, a responsabilidade é grande, porque ele precisa ainda ser mais reconhecido, porque ele tem obras fundamentais na literatura brasileira. Com toda a experiência que você tem, cada vez que você interpreta, é uma emoção? Sempre é uma emoção, né? Cada personagem, principalmente ligado a Afonso Schmidt, é uma emoção maior, porque cubatense, né? Ele é nosso, um escritor que espalhou ternura, que teve preocupações sociais. E o legal disso tudo, né, Natanael, que essas exposições trazem jovens para cá também, isso é muito importante, né? É muito importante que cada vez mais jovens, cada vez mais novas pessoas tomem conhecimento, né, da obra, né? Porque a gente vai envelhecendo e novos valores vão surgindo, né? E que respeitem esse nosso Schmidt, esse nosso Afonso, essas obras, né? Manuelito Martins também veio aqui na Biblioteca Municipal acompanhar e prestigiar a Semana Afonso Schmidt, a abertura da exposição. Manuelito, é extremamente importante a valorização da cultura, não é? Com certeza, ainda mais tendo um poeta de tão grande potência, né? Um grande intelectual que é da nossa cidade, né? Foi uma pessoa simples como outra qualquer da cidade, mas uma pessoa que amava a literatura e que levou para o mundo todas essas coisas que ele vivia na terra dele. Eu estava lendo ali um trechinho de um poema dele que ele estava falando dos agricultores, porque ele nasceu aqui no Pilões, Itutinga, antes ali na Água Fria, né? E como eu gosto muito de mato, eu estou lá no Itutinga Pilões, é uma coisa que ele deve, com certeza, tem uma outra poesia que ele fala dos bambuzais, né? Do vento que carregava aqueles bambuzais. Então, esse é um poeta que nos alegra em saber que era uma pessoa que vivia, que conhecia a nossa cidade, respirava esse mesmo ar que a gente respira, né, da floresta na época que ele vivia. Então, e o importante, eu acho que essa memória é uma memória que nos engrandece. Sempre tem que ser preservada, não é, Manuelito? Ser preservada. Inclusive, eu acho que a gente poderia ir um pouquinho mais além, que era reconstruir a casa onde ele viveu, onde ele nasceu, que fica na Água Fria. Na Água Fria, eu acho que deveria construir, porque como se Cubatão se tornar uma cidade turística, que a gente queremos, vamos ajudar para que isso aconteça, seria uma coisa muito importante para a nossa cidade, se tornando uma cidade turística. Ia vir gente de todos os lugares para visitar a casa onde que o Afonso Schmidt nasceu. Seria importante isso. E a música, como é que está? A música eu vou tocar agora no dia 4, na Pinacoteca, dia 4 de julho. Toquei sábado passado na Casa das Culturas em Santos, um evento de literatura e música. Estamos aí a todo vapor com a arte. Viva Afonso Schmidt, viva a música de qualidade. Viva Afonso Schmidt, viva o grande maestro Flanella, né? Que é uma coisa importante do maestro Flanella, que ele falou que se realizou no nosso Teatro Zanzalá, né? O nosso teatro aí, que maravilha isso. Que maravilha, né? Muito obrigado. Eu tive a grata surpresa aqui na Biblioteca Municipal, no lançamento da exposição do Afonso Schmidt, de encontrar meu amigo Orlando Barbosa, que além de comunicador, além de várias atividades, é um poeta e veio prestigiar a exposição do Afonso Schmidt. Um abraço, prazer em vê-lo, Orlando. O prazer é todo meu amigo Washington, que está sempre aí comunicando, né, fazendo a comunicação com classe, com categoria, com competência. Eu agradeço a você, né, por ter lembrado desse poeta Orlando Barbosa, e aliás, eu tenho uma grande esperança de um dia aqui na Biblioteca Municipal de Cubatão conseguir sensibilizar os dirigentes, né, os diretores, para que possa receber as minhas escritas e também ajudar a colocar aí em evidência
os livros que eu tenho já escrito. A poesia sai de dentro do coração, por isso a importância da leitura. A importância da leitura é para toda a sociedade, para toda a comunidade, inclusive para a nossa comunicação também, né? E para os poetas, porque a leitura é o que nos preenche de conhecimento e logo em seguida faz com que nós criamos conteúdos para nós expormos a nossa sabedoria e o nosso conhecimento para os outros, né? Porque o que importa não é nunca sempre a gente. O que importa e que tem mais valor é que quando eu encontro outro, eu esqueço de mim. Então, eu acho que é muito importante isso aí, Washington. Poeta e comunicadora. Comunicadora e poeta. Concilia as duas coisas? Dá para fazer as duas coisas tranquilamente? Dá sim, inspirado em você, né? A gente sempre se anima, cria uma dinâmica mais forte e a gente vai olhando você aí, seus passos, e a gente vai aprendendo. Mas logicamente que o meu mais forte, porque eu já nasci assim, é o poeta, né? O poeta, o escritor. Mas eu estou aprendendo com você. Se eu não chegar lá, pelo menos eu chego na metade. Um abraço, prazer em ver e sucesso para você, viu? Obrigado, Washington. Um abraço para toda a sua equipe, né? E com carinho especial aqui do Orlando Barbosa, essa nossa amizade se fortalecendo sempre e mais aqui na cidade de Cubatão. Mais uma grata felicidade nesta noite aqui na biblioteca, no lançamento da exposição do poeta, jornalista, advogado, escritor Afonso Schmidt. Tive a oportunidade de encontrar com o historiador Francisco Torres, que tanto valoriza também este poeta, este, entre aspas, no bom sentido, monstro sagrado da literatura cubatense, do Estado e do Brasil, né, Francisco? Washington, o Afonso Schmidt é um patrimônio cubatense, é um patrimônio brasileiro. Com essa exposição que nós estamos abrindo hoje, é uma forma de estarmos homenageando esse personagem tão interessante. O Schmidt, ele tem umas características que são bastante peculiares. Ele vivia de uma maneira intensa, ele gostava de viajar, né? Tanto é que com 18 anos ele foi para a Europa, sem dinheiro, e toda a viagem que ele fazia, toda a experiência, ele registrava isso nos livros. A riqueza de detalhes contida na obra do Schmidt é justamente por isso, porque ele gostava de viajar, gostava de conhecer o povo, gostava de sentir a vida. E nessa questão de você sentir a vida, ele trabalhava em jornais também, né? Jornalista de profissão. A forma como ele contatava as pessoas, né? Ele colocava isso também nas crônicas dele. Então, diariamente, por 30 e poucos anos, ele escreveu nos jornais, seja na Folha da Manhã, no Correio, o Estadão. Ele foi um personagem que soube conciliar a sua vida, o seu dia a dia, com a sua escrita, com aquilo que ele mais gostava de fazer, que era escrever e viver da arte. Tem que ser reverenciado sempre. Sempre. A exposição é uma faceta, né, que a gente está abordando. Aí tem as imagens, tem essa questão dos vídeos, né, que foram produzidos exclusivamente para esse evento. Mas no portal Afonso Schmidt, nós temos vários livros, a possibilidade de baixar vários livros, seja em audiobook, seja em PDF, para leitura, para as pessoas conhecerem um pouco mais da obra do Schmidt.
Schmitt, Washington, uma coisa que dá para perceber: quanto mais a gente estuda sobre Schmitt, quanto mais a gente fala, mais tem coisa para descobrir. Ó, em 2028, vai completar 100 anos da obra Zanzibar, que é a primeira ficção científica escrita no Brasil. Em Campinas tem uma revista que homenageia o Afonso Schmitt através de Zanzibar. E é uma revista dedicada a essa questão da literatura ficcional. A ficção científica, ela nunca foi muito assim... não houve muito o desenvolvimento de vários escritores brasileiros. Mas o Schmitt, ele vai quebrar essa questão na década de 20. Ou seja, falando sobre uma Cubatão do futuro, uma Cubatão cujo prefeito é um filósofo. Então, são essas características do Schmitt, essas riquezas de detalhes, que fazem com que o nosso escritor maior cubatense, ele precisa ser reverenciado constantemente. Então, com a palavra Afonso Schmitt, o tema dessa exposição, nós vamos resgatar alguns momentos, né, algumas formas desse Schmitt, algumas facetas desse Schmitt, seja no Menino Felipe, seja nas poesias, na marcha, né, que foi uma obra que foi premiada pela Academia Brasileira de Letras, tem peça de teatro, tem um filme. Então, sempre Schmitt vai ser uma fonte inesgotável de pesquisa e leitura saudável. Viva Cubatão, viva a literatura do Afonso Schmitt, viva Afonso Schmitt sempre? Sempre, sempre. Schmitt é uma pessoa que é eterna, Schmitt eterno. Esse é o nosso lema aqui em Cubatão, Schmitt eterno.